A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson. Vou ministrar agora a lição número 5 da revista CPAD do segundo trimestre do ano 2019, que traz como título A Pia de Bronze, Lugar de Purificação. Então nós estudamos na aula anterior sobre o altar de bronze. Então nós falamos sobre o altar. O altar representa aí, a gente estudou o simbolismo do altar, representa Jesus como um cordeiro que foi morto sacrificialmente para nos limpar dos pecados. Já a pia de bronze representa o Senhor que vive pela sua palavra para nos manter limpos e aptos ao serviço sacerdotal. Ou seja, tem um outro simbolismo, é uma outra fase, né? Ou seja, era algo que tinha ali no tabernáculo, como nós estamos estudando o tabernáculo, mas também é algo que tem uma aplicação prática, um simbolismo para os dias de hoje e aplicações práticas para a nossa vida. Então convido você a assistir esse vídeo até o final para você entender sobre a pia de bronze, como era essa pia, qual o seu significado, quais são as suas aplicações práticas, implicações práticas também para a nossa vida. Você que é professor da EBD e quer aprender mais, né, quer ter um recurso didático também para usar na sua sala de aula, né, você está convidado a continuar assistindo esse vídeo. Nós vamos passar aqui detalhe por detalhe das lições, da lição, né, com imagens de qualidade, animações e se aprofundando em cada tópico e subtópico. Eu tenho um aviso rapidinho aqui para você, que é sobre o aplicativo do EBD em Foco para celulares que usam Android. Ou seja, a maioria dos celulares hoje usa Android, né? Alguns têm o iPhone, que aí é um outro sistema operacional que a gente não lançou ainda o aplicativo. Mas você que usa o celular Android, você pode entrar na Play Store e baixar aí o aplicativo do EBD em Foco. Basta procurar EBD em Foco, você vai baixar o aplicativo. No aplicativo você tem acesso aos slides, né? Ou seja, você consegue visualizar os slides, estudar pelos slides, que é excelente para estudar com as imagens. Você consegue visualizar o PDF para você também dar uma lida no conteúdo a mais que a gente posta toda semana. Você assiste esse vídeo de comentário dentro desse aplicativo e você também escuta uma aula em áudio. Então o aplicativo ele é bem completo, né? Ou seja, o professor da EBD, onde ele estiver, a qualquer momento, em qualquer horário, ele tem ali o conteúdo para ele estudar. Ou seja, nós vamos acrescentar no aplicativo, ainda essa semana vamos fazer uma atualização, onde você vai poder baixar a aula em vídeo e assistir offline, ou seja, você vai no vizinho, conecta no Wi-Fi, baixa a aula para o seu celular, depois você, sem internet, você assiste a aula onde você estiver. Então vai ser uma funcionalidade que a gente vai lançar ainda essa semana no aplicativo. Então acesse aí a Play Store, baixe o aplicativo do EBD em Foco, que você vai ter aí em suas mãos para estudar onde e quando quiser as lições da EBD e chegar bem preparado para a sua aula no próximo domingo. Amém? Qualquer dúvida é só entrar em contato, que eu estou aqui à sua disposição para, né, lhe ajudar no que for necessário. Você tem aí o meu WhatsApp na descrição do vídeo, no site do EBD em Foco também, e você vai conseguir entrar em contato comigo. Estou sempre aí à disposição para ajudar no que for necessário. Amém? Vamos começar a nossa aula. O texto áudio diz o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a gente vê aqui a passagem de João 15:3, onde Jesus fala da questão da limpeza, né, da lavagem, ou seja, a pessoa ser lavado pela palavra, ser limpo pela palavra. Então a Bíblia vai falar muito dessa questão, né, de sermos lavados para permanecermos puros, limpos. Né? A verdade prática diz o seguinte: a pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós através de seu sangue e da palavra de Deus. Então ela tem um simbolismo, ela não está relacionada à questão da salvação. O que está relacionado à questão da salvação foi o que a gente estudou na semana passada, que é o altar de sacrifícios. Ali sim está relacionada à salvação. Já a pia de bronze está relacionada à santificação. Então é um passo a mais na vida cristã. A leitura bíblica em classe se encontra em Êxodo, Coríntios e Efésios, né? 1 Coríntios e Efésios,
Foram 3 textos escolhidos pelo escritor da revista, o pastor Elienay Cabral, e aí eu pulo, esses textos são muito importantes, mas eu gosto de frisar o seguinte: leia texto e contexto. Não leia só 1 Coríntios 6:11, leia todo o capítulo 6, né? Leia todo o capítulo 5 de Efésios, né? Leia todo o capítulo 30 de Êxodo. Você vai entender melhor. A gente pula essa leitura para ganhar tempo aqui no vídeo, mas ela é muito importante, mas eu considero que ela se torna mais proveitosa se você ler todo o contexto. Amém? Vamos começar a nossa aula aqui na introdução. A introdução da aula diz o seguinte: o nosso presente estudo é sobre a pia de bronze. Continuamos a avançar no tabernáculo. Assim veremos o simbolismo da limpeza e da pureza que a pia de bronze representa. Então aqui você pode observar na imagem ali circulado de vermelho no canto direito, a pia de bronze. Então tinha o altar de sacrifícios e depois tinha a pia de bronze. Vale ressaltar que a pia de bronze não era para toda a comunidade ali, mas era somente para os sacerdotes, né? A pia de bronze estava relacionado ao serviço, para continuar a caminhada, para entrar no tabernáculo lá na frente, no lugar santo e depois santo dos santos. O sacerdote ou o sumo sacerdote, ele tinha que se lavar, ele tinha que se purificar, né, para que ele continuasse servindo. Então, a primeira lição que eu quero tirar aqui, que a gente vai abordar de forma mais profunda, além do que está escrito na revista, quero deixar bem claro que a gente sempre procura se aprofundar mais, é a questão do serviço, né? E a segunda coisa que eu quero colocar aqui é que o serviço na obra de Deus não é só para obreiros. A lição às vezes enfatiza muito a questão dos obreiros, mas 1 Pedro 2,9 vai falar que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Ou seja, o sacerdócio hoje não é só o pastor, os obreiros, mas todos os crentes. Ou seja, a pia de bronze naquela época era só para os sacerdotes. Hoje ela tem um simbolismo que é para todos os crentes, porque nós somos sacerdócio real. Então eu quero deixar bem claro que essa lição ela tem aplicações práticas para todos os que servem a Cristo. Estudaremos os 2 aspectos do rito da lavagem presentes na função dos sacerdotes, que a gente vai falar, que é a questão da regeneração e da santificação. Vamos tocar nesse assunto mais na frente, e seremos chamados à responsabilidade acerca da necessidade e urgência de vivermos uma vida santa e irrepreensível diante de Deus e dos homens. Ou seja, em todos os aspectos da vida cristã, nós temos que viver uma vida santa e irrepreensível, né? Ou seja, em todos os aspectos, inclusive para servir e trabalhar na obra de Deus. Um livro que eu estudei, que eu usei para estudar, foi esse livro aqui, A Pessoa de Cristo no Tabernáculo, além de outros livros que eu consultei. Esse livro ele não é mais vendido, foi publicado pela editora Fiel, não é mais vendido. Eu encontrei ele usado na internet, mas custando R$100, como é um livro antigo, está um pouco caro, mas você encontra por aí o PDF dele. Eu não costumo indicar a questão do PDF, porque eu não acho legal o escritor escrever o livro. É bom a gente comprar o livro, né, para pagar os direitos autorais do autor, da editora, mas um livro que não é mais publicado, você não encontra mais na editora, infelizmente, aí você consegue encontrar outros meios. Esse livro ele coloca aí 7 passos básicos para chegar à presença de Deus no propiciatório. Ou seja, quais são esses passos? Primeiro, decisão à porta do átrio, que a gente já estudou a entrada do tabernáculo. Depois, aceitação através do altar de bronze. Ou seja, segundo passo, você passa pelo altar de bronze. Depois, purificação através da pia. Então tem gente que para no segundo passo. Entra na igreja ou conhece o evangelho, né, e aceita Jesus como Salvador, mas não vai adiante, não se santifica, né? Então a purificação tem a ver com a santificação para continuar, né, a caminhada, que vai para a comunhão, que é a mesa dos pães, a intercessão junto ao altar de incenso, que tem a ver com as orações, testemunho através do castiçal, ou seja, que está brilhando, somos a luz do mundo, e por último, face a face com Deus além do véu. Então são 7 passos da caminhada cristã para chegarmos à presença de Deus, e a gente vai abordar todos esses passos nas lições. Então nessa lição nós estamos no passo 3, né? Depois a gente vai, lições mais na frente, vamos estudar os 4, 5, 6 e 7. Então fique bem claro que é uma caminhada para chegar na face de Deus lá no propiciatório. Primeiro tópico, a pia de bronze, a importância da santidade.
Então vamos falar sobre a questão da pia, né? A pia de bronze e a água, né? Vamos ver aí. Deus ordenou a Moisés que fizesse uma pia de bronze. O interessante é que tudo que Deus mandou Moisés fazer, Deus deu detalhes sobre tamanho, né? Sobre altura, comprimento, largura. E essa pia, ela não tem detalhes. A gente não sabe se ela é quadrada, se ela é redonda, se ela é hexagonal, sei lá, a gente não tem um tamanho dessa pia, se ela tinha uma base e ficava lá em cima, se ela ficava embaixo, não tem muitos detalhes, na verdade não tem praticamente nenhum detalhe, só fala que é uma pia de bronze, né, que foi feito, a gente vai entrar em detalhes sobre o material produzido, mais na frente, e tinha água nela e o propósito dela. A gente vai ver isso, mas não tem muitos detalhes. O objetivo, né, o propósito, é que antes de entrar ou sair do tabernáculo, no caso, eu acho que o escritor da revista se equivocou a questão do sair. Né, entrar, antes de entrar no tabernáculo, Arão e seus filhos, né, lavassem as mãos e os pés, ou seja, os sacerdotes, o sumo sacerdote e os sacerdotes se lavassem porque eles tinham acabado de realizar um sacrifício. Então eles tinham se sujado de sangue, as mãos e os pés estavam sujos, às vezes a mão estava suja de sangue e os pés sujos de poeira. Então ele tinha que se purificar. Não sabemos se ele colocava a mão dentro da pia, né? A imagem mostra isso, mas a gente não tem detalhes sobre isso na Bíblia, ou se tinha uma vasilha que ele puxava a água para fora e jogava na mão do lado de fora, ou se tinha alguém auxiliando o sacerdote a lavar as mãos, despejando água nas suas mãos. Então a gente não vê muitos detalhes acerca de como que acontecia essa lavagem, mas a gente sabe que para entrar no tabernáculo tinha que passar pela pia e se lavar. O ofício, né, de apresentar os holocaustos diante do Senhor era santo, ou seja, tudo isso está relacionado à santificação, purificação, né, ou seja, para entrar na presença de Deus tinha que passar por esse processo de purificação. Não é possível apresentar-se a Deus diante de Deus de maneira que não reconhece a sua santidade e justiça. Né? Oferecer um sacrifício a Deus é prestar-lhe um culto santo e reverente. Então tudo aquilo era feito de forma reverente, organizada. Muitas pessoas têm entrado em contato comigo perguntando sobre a questão do sacrifício antes do tabernáculo. Como que acontecia? Antes do tabernáculo, o patriarca, o pai da casa, era responsável, né, para fazer o sacrifício. Então a gente vê isso na história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então as pessoas realizavam o sacrifício meio que em casa mesmo, não tinha uma organização. No tabernáculo, Deus já estabeleceu toda uma ordem, toda uma organização. Tudo que ia fazer tinha que apresentar-se ao sacerdote. Então Deus está mostrando o quê? Que ele é um Deus santo. Ele não é um Deus que não se preocupa com santidade, que não se preocupa com organização, que faz as coisas de qualquer jeito. Então Deus está mostrando que as coisas dele, tudo que é realizado diante dele tem que ser santo, tem que ter reverência. E o tabernáculo representa isso, né? Tudo é organizado, tudo com reverência. Não podemos perder o senso de piedade e reverência diante de Deus. Né? 1 Pedro 15, 15 e 16 vai dizer: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então a santidade na vida cristã tem que estar presente, porque não podemos chegar diante de Deus se não tiver santidade. Chegamos agora no segundo subtópico do tópico 1, os sacerdotes e a santidade. O versículo 20 de Êxodo 30 vai dizer o seguinte: quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram, olha a ênfase, não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Ou seja, para você entrar lá dentro do tabernáculo, para você oferecer a oferta diante do Senhor, você tem que primeiro se lavar. Se você não fizer isso, você vai morrer. Fosse para ministrar, fosse para acender a oferta, eles deveriam lavar-se antes. Então tinha também a questão da higiene e tinha a questão da santidade do lugar. Então representava o quê? Que nós estamos, que os sacerdotes estavam diante de um Deus santo, e aplicando na nossa vida, nós também estamos diante de um Deus santo. Então nós temos que nos purificar de toda impureza. Então apresentar-se diante de Deus sem atentar para essa exigência de purificação podia custar a vida. Não seja, se eles não se apresentassem de forma purificada, poderiam morrer. Então isso é um aviso que Deus está dando. Né? Não façam de qualquer forma, não é bagunçado, não é do jeito de vocês, é do jeito que eu quero, porque eu sou um Deus santo, então eu exijo santidade. Hoje nós, os obreiros de Cristo,
Que fique bem claro que obreiro aqui é todos os crentes, como eu falei no começo, né? Somos hoje o que? Raça eleita, sacerdócio real. Devemos pautar nossa vida na obra exercitando a piedade na santidade. Então, pia de bronze tem a ver com vida cristã tem a ver com prática, não é só com teoria, não é só conhecer teologia, mas viver de forma prática, trabalhar no reino de Deus, usar tudo que a gente sabe em prol do reino de Deus. Então é isso que tem que ser a vida cristã. Os sacerdotes lavavam as mãos e os pés, não era somente para ficar limpinhos, mas é porque eles iam entrar ali no lugar santo e ali eles iam ministrar, eles iam trabalhar, eles iam exercer uma atividade. Então é isso que Deus exige de nós. Nós não podemos trabalhar no reino de Deus se nós não passarmos por esse ritual de purificação. Somos santos porque fomos chamados por um Deus santo. Somos chamados para ser um modelo de santidade. Ou seja, modelo de santidade é porque outros vão olhar para nós e ver em nós a santidade. Ver que nós cristãos somos diferentes, vivemos uma vida diferenciada. Não esqueçamos, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então a questão da santificação aqui faz-se presente na vida do cristão o tempo todo. Devemos, claro, sempre lembrar que o Espírito Santo nos acompanha nesse processo de santificação. É um processo que o cristão faz com a ajuda do Espírito Santo. Santidade para a vida. Continuando, o terceiro subtópico, tópico 1. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo, e ele, e sua semente, e suas gerações, ou seja, né, é para sempre. Deus exige santidade do seu povo de forma perpétua, para sempre. Né? Esse rito seria um estatuto perpétuo para o sacerdote, disso dependeria a vida deles, ou seja, para a vida toda deles, e quando eles morressem, a sua posteridade, todas as suas gerações. Então, viver de uma maneira santa, separada, única e exclusivamente para Deus, é vocação de todo obreiro chamado para a sua obra. Então, ou seja, todo obreiro, né, vale ressaltar, é aquele que foi consagrado a diácono, presbítero, a pastor, evangelista, sim, mas também todo crente. Todo crente foi chamado para uma obra específica, né? Todo crente é chamado para trabalhar no reino de Deus, de alguma forma, orando, intercedendo, visitando, né, ajudando os necessitados. Enfim, o cristão ele tem que ter uma vida cristã ativa, prática, todo mundo é chamado de forma santa, separada e exclusiva para, né, fazer a obra de Deus. Né, santidade ao Senhor gera, o que gera? Espiritualidade profunda. Primeira coisa, né, o crente que vive uma vida de santidade, ele tem uma espiritualidade íntima com Deus. Né, ou seja, ele vive uma vida espiritual, ele ora, né, ou seja, ele tem uma vida de oração, de meditação na palavra de Deus. Então isso é uma marca do crente que vive em santidade. Ele confia em Deus, ele não faz nada se não pedir a orientação de Deus. Ele tem compromisso com Deus, ele tem compromisso com a palavra de Deus. Então quando o mundo oferece algo errado, oferece um atalho, oferece uma maneira mais fácil de conseguir as coisas, ele recusa, porque ele tem compromisso com Deus. Ele confia que Deus vai abençoar a sua vida e não aquele atalho, aquela atividade ilícita vai fazer com que ele consiga as coisas, mas ele vai conseguir através da palavra de Deus. Vida no altar de Deus. Mais uma vez a questão, né, vida no altar. O altar na Bíblia significa o quê? Adoração, compromisso. Né? Tem também a questão da construção de um altar para Deus na Bíblia relacionada no caso, a gratidão a Deus por algo que Deus realizou. Então, viver no altar é viver sempre ali, adorando a Deus e sendo grato a Deus por tudo que Deus fez. Vida no altar implica em muitos aspectos aí da oração, do jejum, da leitura da palavra de Deus e exemplos no dia a dia. Encerramos o primeiro tópico. Entendemos aí a questão da pia, o que é a pia, né, como que isso está relacionado com o nosso dia a dia. E a gente vai entrar em alguns detalhes. Vamos nos aprofundar em alguns tópicos dentro desse, né, ou seja, o tópico 1 falamos de alguns temas, vamos aprofundar esses temas dentro do tópico 2. Fica melhor assim, né? Então, a pia de bronze, lugar de limpeza e pureza. A pia de bronze ou de cobre, né, entre o altar do holocausto e o tabernáculo, ficava entre os dois ali. Né, vale ressaltar que bronze e cobre, até expliquei na aula anterior, é difícil
pegar a tradução do hebraico e saber qual dos dois está se referindo, mas o bronze é uma liga de cobre com estânio, ou seja, uma mistura de cobre com estânio que fazia com que o material fosse mais fácil de trabalhar e de moldar, né? Então, tanto faz você ler bronze ou cobre, é o mesmo metal, tá? Não é o mesmo metal, mas na Bíblia fica difícil traduzir, então alguns tradutores preferem usar bronze. Por quê? Porque o bronze era mais usado naquela época, né, mas fica claro que era uma mistura de cobre com outro metal, que era o estânio. A palavra pia, né, do hebraico, kior, né, significa lugar de se lavar. Era uma bacia redonda, isso foi o que o escritor da revista colocou, mas ele mesmo fala no livro de apoio, né, enfatiza a questão de nós não sabermos o formato. Poderia ser quadrada, viu? Então a gente não sabe o formato, só sabe que a palavra kior era lugar de se lavar. Então existia esse lugar relacionado à purificação, né? Para entrar no santuário do tabernáculo, após ministrar no altar do holocausto, o sacerdote lavava-se na pia de bronze com água limpíssima, então ficava no meio do caminho. Ou seja, a pia de bronze ficava no meio do caminho, entre, né, o holocausto, né, o sacrifício, e o lugar santo. Entre esses dois tinha a pia de bronze, onde ele só entrava no lugar santo se primeiro ele se lavasse na pia de bronze. Ora, o nosso pecado foi expiado por Cristo no Calvário, ou seja, já somos perdoados, né? E o que significa que toda a nossa sujeira foi limpa para a glória de Deus. Ou seja, toda a sujeira do pecado, através do sacrifício de Cristo, já foi perdoado, já foi limpo, não temos mais problema com essa questão da sujeira do pecado. Fomos lavados pelo sangue remidor de Jesus, 1 Coríntios 6,11, e é o que alguns têm sido, mais uma vez sido lavados, mais uma vez sido santificados, mais uma vez sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Se você ler o contexto de 1 Coríntios 6,11, ele vai dizer aí que, né, vai citar alguns que não têm parte no reino de Deus. Então ele vai citar, né, alguns que são mentirosos, efeminados, sodomitas. Esses não têm parte no reino de Deus, porque são ímpios, vivem na vida do pecado. Mas aqueles que foram, né, ou seja, aí ele vai e volta para os crentes. Mas vocês, né, vocês foram lavados, santificados. Então a palavra lavado aqui, né, relaciona essa limpeza do pecado. Então isso que acontece quando a pessoa se converte, ela é limpa por completo do pecado. No dia a dia, nós já encontramos, né, mesmo depois de crentes, muitas tentações vulneráveis, são muitas coisas relacionadas à vida cristã que vem tentando o crente a cair, apresentando-se ali as obras da carne, né, para o crente. E diante disso, nós temos um recurso divino que nos purifica e santifica, que é prefigurado pela palavra de Deus. Vós já estáis limpo pela palavra que tenho falado, né? Então, ou seja, a questão da limpeza, né, do cristão é algo que vai acontecer depois da conversão. Tem a primeira limpeza, que é a questão da limpeza dos pecados, como quando cremos em Cristo, e tem a limpeza relacionada à santificação, que a gente vai falar lá no terceiro tópico, mas já adianta aqui. E como que isso acontece? Também através de Cristo. E como Cristo se revela para nós hoje? Através da sua palavra. Então a palavra de Deus, quando a gente fala da palavra de Deus, é Cristo agindo na nossa vida, através da sua palavra, ou seja, fomos limpos pela palavra. Então isso aqui fique bem claro, né, que hoje o que nós temos para nos limparmos como cristãos é a palavra de Deus. A lavagem na bacia de bronze. A pia de bronze polido era fabricada com o espelho das mulheres. Olha só, fez também a pia de cobre com a sua base de cobre dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da congregação. Então aqui, a questão do espelho é bem interessante, porque, né, a palavra espelho aqui está referindo-se a um objeto que eles usavam para se enxergar, né? Esse era o objeto. Não era espelho de vidro como nós temos hoje. O espelho de vidro que temos hoje começou a ser fabricado no século I, ou seja, depois de Cristo, depois de Jesus. No Antigo Testamento, no mundo antigo, o espelho era de metal, era de bronze, bronze bem polido, e aí as mulheres se enxergavam, não somente as mulheres, mas qualquer pessoa que quisesse se olhar no espelho, usava esse objeto de bronze, né, e eles usavam para se enxergar ali, para, sei lá, pentear o cabelo. Era o espelho da época, era o metal, era bronze que era usado como espelho, não era o espelho de vidro. Né? Quando os israelitas saíram do deserto, as mulheres pegaram, né, joias, espelhos,
metais preciosos dos egípcios. A Bíblia vai contar isso com detalhes aí. Né? Se você ler sobre a saída do povo do Egito, eles pegam ali dos egípcios. Então, provavelmente, espelhos que eles trouxeram do Egito, que as mulheres usavam, era um objeto que eles tinham, eles davam valor para isso. Era muito raro, não era difícil de fabricar, então era algo que eles tinham assim como especial. Né? A mulher que tinha um espelho era algo especial. E elas doaram esse espelho para fabricar a pia de bronze. Olha só que coisa interessante. Eles pegaram algo especial, abriram mão de algo que eles consideravam especial em prol da obra de Deus, para construir mais um objeto para o tabernáculo. Então fica bem claro aí a importância do sacrifício que essas mulheres fizeram, abrindo mão de um objeto para, né, construir algo relacionado à obra de Deus. Assim, exposta à luz do sol, a partir da água limpíssima, toda impureza era revelada no interior da bacia. Aqui alguns comentaristas vão falar assim, que quando o sacerdote ele se olhava na pia, tinha um reflexo da água e tinha um reflexo do bronze. Ele via sua imagem ali, só que de certa forma distorcida, né, representando também a imagem do ser humano distorcido por causa do pecado. Mas através da pia, né, tinha a questão da água contida nessa bacia, nessa pia de bronze, nessa bacia de bronze, ele se purificava. Né, tem esse simbolismo também, né, da imagem distorcida que a pessoa via, mas tinha purificação. A semelhança dessa figura, a obra regeneradora do Espírito Santo nos torna completamente limpos da sujeira do pecado. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Então aqui nós somos em Cristo, né, regenerados pelo Espírito Santo, temos um coração completamente novo, uma vida nova, somos nova criatura. Outro ponto que devemos destacar é a consciência de pureza que os sacerdotes deviam ter na presença de Deus. Então, se apresentando no lugar santo ou no lugar santíssimo, Santo dos Santos, que o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano, né, ele tinha que se apresentar em santidade, purificado. Né? Só a palavra de Deus é eficaz para revelar o pecado do nosso coração, expô-lo e removê-lo. Então, como que uma pessoa vai entender que ela precisa ser purificada? Através da palavra. Começa por aí. Ou seja, através da palavra nós entendemos que precisamos nos purificar cada vez mais. O ímpio, ele precisa ouvir a palavra para entender que ele precisa se converter. E o crente precisa ouvir a palavra, ler a palavra, entender a palavra para ele saber que ele ainda continua com a natureza pecaminosa e precisa estar sempre se purificando, lavando as mãos e os pés e se preparando para fazer a obra de Deus. A imagem dessa bacia nos rememora a santidade de Deus e a necessidade de se buscar uma vida de retidão, tanto na área espiritual quanto na moral. Ou seja, né, o cristão, na sua área espiritual, ele vai sempre estar buscando santidade, buscando o Deus verdadeiro, e na área moral, se apresentando no dia a dia, na sociedade, com seus amigos, com a sua família, nos seus negócios, no seu estudo, no seu trabalho, tudo ali relacionado à questão moral, né, ele vai se santificar também. Né, ou seja, nós temos que refletir Cristo na nossa vida em todos os aspectos. 2.3, a pia de bronze e o caráter de juízo. Vale ressaltar que eu falei na aula anterior a questão do bronze significar juízo, julgamento, justiça de Deus. Né? Eu vou até citar novamente os versículos para você dar uma estudada. Deuteronômio 28, 23, Daniel 10, 6, Apocalipse 11, 5 e Apocalipse 2, 18. Essas passagens, se você dá uma lida no contexto delas, você vai ver que bronze está sempre relacionado à questão de julgamento e juízo. No altar dos holocaustos, juízo sobre o pecador é aplicado na oferta do sacrifício, cobrindo o seu pecado. Então a gente falou do altar de bronze na aula anterior, né, e eu citei no começo, também vou citar novamente aqui um texto que fala assim: o altar de bronze representa Jesus como o cordeiro que foi morto sacrificialmente para nos limpar dos pecados. Ou seja, esse era o propósito do altar, né, que ali nós fôssemos purificados do pecado. Aponta para o sacrifício de Cristo, né? De igual modo, nosso Senhor tomou sobre si o juízo que merecíamos, morrendo vicariamente por nós. Ou seja, na cruz do Calvário, Jesus morreu e pagou o preço que nós deveríamos pagar. Após o sacrifício, o sacerdote se lavava na pia. As águas da pia cumpriam uma função de limpeza dos sacerdotes para que passassem por aquele processo. Ou seja, mais um processo, mais um passo, ele tinha que se lavar. Significa o quê? Que a pia de bronze representa o Senhor que vive. Hoje Jesus vive. E pela sua palavra, ele vive também pela sua palavra.
para nos manter limpos e aptos ao serviço sacerdotal. Ou seja, Jesus vive, a sua palavra está aí, e através da sua palavra nós entendemos que nós temos que nos limpar pela palavra, somos limpos pela palavra, para estarmos aptos ao serviço sacerdotal. Nesse aspecto, a semelhança das águas purificadoras, a palavra de Deus tem o poder de limpar e disciplinar nossa vida, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12 é uma passagem muito conhecida que fala da palavra que é viva e eficaz, penetra, ela muda, ela transforma. Então é através da palavra que tem a transformação, a mudança e a purificação na vida do cristão. Embora nossos pecados tenham sido expiados, a Bíblia vai dizer, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, Hebreus 10:17, fica bem claro isso, ainda temos de nos chegar a Deus continuamente para sermos limpos de tudo que desagrada-o. Ou seja, tudo que a gente pensa, que a gente fala ou que a gente faz que desagrada a Deus é pecado. Somos crentes, não pecamos mais? Não, a gente peca ainda, nós ainda pecamos, mas é por isso que tem a palavra de Deus, para nós estarmos sempre nos limpando, arrependendo, pedindo perdão dos nossos pecados, e o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, ele continua nos purificando de todo pecado. Encerramos aí o tópico 2, que fique bem clara a questão da limpeza, da purificação e da santificação na vida do cristão. E aí vamos entrar agora no tópico 3, 2 aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes. Então a gente vai falar de 2 aspectos que o escritor da revista destaca aqui. Eu quero deixar bem claro que eu vou dar nesse caso aqui, eu vou falar um pouquinho diferente do que ele falou na revista. E você vai entender o motivo. Nesse terceiro tópico aqui eu vou falar algo um pouquinho diferente. Não é que eu discorde completamente dele, mas eu vou dar uma complementada. Primeiro que esses 2 aspectos que ele fala é o seguinte, é a lavagem completa, que representa a questão da regeneração, da salvação, e a lavagem progressiva, que representa a santificação. Então primeiro ele fala da lavagem completa. Qual é o problema aqui? Que ele fala assim, essa lavagem era mais do que simplesmente lavar as mãos e os pés. Significava uma obra regeneradora que implicava o primeiro passo para a consagração sacerdotal. Isso que eu achei muito estranho, esse texto aqui. Eu achei muito estranho. Você pode até mudar isso aí e explicar melhor para os seus alunos, caso você seja professor da EBD. Ele fala da consagração sacerdotal, mas a pia de bronze não estava relacionada à consagração do sacerdote. Consagração do sacerdote é outro ritual, é outra história, tem a ver com o óleo que era derramado sobre a cabeça. Então, ou seja, a consagração do sacerdote é outra história. Então a pia de bronze não está relacionada à consagração, por isso que eu não concordo muito com esse texto que ele colocou aqui. Eu entendo que ele quis dizer que existe uma lavagem na vida cristã, ou seja, uma limpeza que passa quando a gente se converte. Ele vai deixar isso bem claro aqui. Hoje é inaceitável que o ministro queira servir na casa de Deus sem ter passado pela obra da regeneração. Aí aqui faz sentido. Jesus fala assim, aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois o mais todo está limpo. João 13:10. O que isso significa? Que para você servir na obra de Deus, seja em qualquer aspecto, você primeiro tem que passar pela regeneração. Então, tem gente na igreja que faz obra, que trabalha, mas não é regenerado. Existe isso? Existe. Tem gente que não é crente e está lá na frente. Eu arrisco a dizer que no mundo cristão de hoje, evangélico, tem pastores que não são convertidos. Tem pastores, infelizmente. Tem pastores que o cara prega lá na frente, o fogo cai, mas o testemunho da vida dele diz que ele não é crente. Quem conhece ele na vida particular percebe que ele não é crente. Ele não é regenerado. Então acontece. Então por isso que fica bem claro aqui. Para servir, primeiro tem que ser regenerado. Primeiro passa pelo altar de sacrifício. Primeiro é aí. Depois é que tem a lavagem das mãos e dos pés, que é aquela limpeza diária que a gente vai falar da questão da santificação. Então é preciso que os obreiros, ou seja, que todos os crentes, tenham experimentado uma limpeza completa da alma e da mente. É preciso nascer da palavra e do Espírito, sendo de novo gerados, não só de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 2:1-23. Ou seja, o que a gente vê aqui é que nós fomos gerados novamente de uma forma que
incorruptível pela palavra de Deus. Nascemos da palavra e do Espírito. Somos uma nova criatura. Então tem que passar pelo processo de regeneração para fazer a obra de Deus. A lavagem progressiva e constante, aqui sim tem a ver com a santificação. No dia a dia sacerdotal, a limpeza exigida para ministrar no lugar santo não era apenas das mãos e dos pés, ou seja, já é regenerado, agora você vai ter o dia a dia da limpeza das mãos e dos pés. Era isso que acontecia, que era simplesmente, né, um processo após passar ao altar de sacrifício, que agora tem a purificação. Né? E isso, de acordo com a doutrina do Novo Testamento, lavar-se aqui não destaca no ato do Espírito que opera em nós na santificação. O que acontece? A lavagem relacionada à questão, o lavar-se, né, vou colocar assim melhor, né, a palavra melhor, o lavar-se da vida cristã, né, fala do dia a dia, da santificação do cristão, como eu já falei anteriormente, repetindo, a santificação é um processo que envolve o homem, né, o ser humano, o crente, o homem, a mulher, o ser humano que aceitou Jesus como Salvador, e envolve o Espírito Santo, que vai auxiliando nesse processo de santificação. Então, essa é o que acontece diariamente, é a lavagem progressiva que vai acontecer na vida do cristão até o dia que ele morrer. Recapitulando verdades importantes, para encerrar aqui esse tópico 3, né, vamos ver o seguinte, que à luz de tudo quanto temos estudado até aqui, devemos assimilar algumas lições aprendidas até o presente momento. Quais foram essas lições? Primeiro, sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos livrou da pena do pecado. Porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Então, através do sangue de Jesus, da morte de Jesus, somos perdoados, somos livres da pena do pecado e não vamos mais ser condenados por causa do pecado, porque Cristo pagou o preço completo, o seu sacrifício foi perfeito e nós confiamos nessa salvação. Então, essa é a primeira lição que a gente aprende. A outra lição é sobre a palavra. A palavra de Deus revela quem somos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se logo e esquece de como era. Tiago 1, 23, 24. O que a gente observa aqui é que aquele que lê a palavra, ouve a palavra e não vive a palavra, é como um homem que olha no espelho e depois esquece da sua imagem. Olha para a palavra e não lembra mais da palavra e não vive a palavra. E é isso que nós temos que fazer, temos que viver a palavra, praticar a palavra, não somente sermos ouvintes da palavra. E sobre a limpeza espiritual, uma vida irrepreensível é prioritária, absolutamente necessária. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Significa o quê? João 15, 3. Significa o quê? Significa que o crente, o cristão, ele precisa estar sempre se limpando, vivendo uma vida irrepreensível. Essa limpeza espiritual vai acontecer diariamente, através da meditação da palavra, das suas orações e, claro, arrependimentos diante de Deus, pedido de perdão pelas nossas falhas, porque ainda somos falhos e carecemos, carecemos e somos carentes, colocar assim, carentes da misericórdia de Deus. Deus ele tem sido misericordioso conosco desde quando nós nascemos. Ele tem cuidado de nós e mesmo sem nós merecermos, ele tem dado para nós uma vida, o dia a dia, você levantou hoje, você viveu hoje mais um dia, agradeça a Deus por isso. Ele te salvou, ele tirou do mundo, agradeça a Deus por isso. Ele tá aí, colocou o Espírito Santo dentro de você, para você viver uma vida de santidade, agradeça a Deus por isso. Ou seja, viva uma vida irrepreensível, porque Deus está contigo, te ajudando, te auxiliando em todos os aspectos da sua vida. Amém? Chegamos na conclusão. Nesta lição, vimos que a limpeza espiritual é prioridade absoluta como consequência da obra expiatória de Cristo. Então, vem após essa limpeza, ela acontece, uma limpeza inicial na vida cristã, e depois que nós fomos lavados dos nossos pecados, continuamos nos limpando diariamente. Uma vez que Cristo nos salvou, fomos chamados para ser santos. Atentemos para esse precioso chamado de Cristo Jesus. Então ele não nos chamou para vivermos uma vida do pecado, continuar vivendo no pecado, mas ele nos chamou para vivermos uma vida santa e trabalharmos para o seu reino. Amém? Então chego aqui no final dessa aula, espero que você tenha
gostado do conteúdo. Se você gostou, compartilhe, né, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, qualquer dúvida é só entrar em contato. Ajuda aí o canal do EBD em Foco a crescer mais e acesse o site do EBD em Foco para você baixar o conteúdo que tem lá disponível, slide em PowerPoint, subsídio em PDF. Tenho certeza absoluta que será uma bênção na sua vida. Aqui você pode observar no slide as perguntas, caso você use o slide na sua igreja, passar para os seus alunos. Nós temos também cursos de capacitação, você pode encontrar esse conteúdo no site do EBD em Foco. Então, chegamos no final de mais uma aula. Agradeço a você por ter assistido até aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.